Atalia, filha do rei Acabe e da rainha Jezabel, nasceu em meio a uma das famílias mais poderosas e perversas que já governaram o reino de Israel. Seu nascimento foi cercado por luxos e privilégios, mas também envolto em sombras, intrigas e sangue. Desde muito jovem, Atalia foi exposta à influência direta de sua mãe, Jezabel, uma mulher conhecida por sua crueldade, idolatria e por ser implacável com seus inimigos. Jezabel não hesitava em eliminar profetas do Senhor, destruir os fundamentos da fé em Israel e manipular o rei Acabe para alcançar seus próprios objetivos. Atalia cresceu, vendo essas atitudes como sinais de força e liderança, e absorveu esse comportamento como um modelo a ser seguido. Desde a infância, Atalia demonstrou ter a mesma ambição ardente que caracterizava sua mãe. Aprendeu cedo que o poder não era algo que se pedia ou se esperava, era algo que se tomava. Ela se tornou uma mulher de personalidade forte, determinada e com uma fé completamente desviada do verdadeiro Deus de Israel. Criada no culto a Baal, ela não apenas desprezava a adoração ao Senhor, como também via os valores e leis do Deus de Judá como obstáculos a serem destruídos. Em uma aliança política estratégica, Atalia casou-se com Jorão, rei de Judá, unindo duas casas reais poderosas, mas espiritualmente decadentes. Esse casamento foi uma ponte entre o Reino do Norte, dominado pela idolatria, e o Reino do Sul, que ainda guardava a herança da casa de Davi. Com Jorão, Atalia teve um filho chamado Ocosias. Quando o rei Jorão morreu, Ocosias assumiu o trono de Judá, tornando-se um monarca jovem e facilmente influenciável. Sob a orientação de sua mãe e dos parentes de Israel, Ocosias seguiu o caminho da idolatria e da corrupção espiritual, conduzindo o povo de Judá por trilhas perigosas e distantes do Senhor. No entanto, o reinado de Ocosias foi curto e turbulento. Pouco tempo após sua ascensão, ele foi morto em meio a conflitos com o Reino do Norte, deixando o trono de Judá sem um sucessor claro e vulnerável a novas disputas de poder. E foi nesse momento de incerteza e caos que Atalia viu sua grande oportunidade. Determinada a não perder o controle que já exercia nos bastidores, Atalia agiu com frieza e velocidade. Com uma determinação férrea, ela orquestrou um golpe cruel e impiedoso. Ordenou a execução de todos os descendentes da casa real, filhos, netos, sobrinhos, qualquer um que pudesse reivindicar o trono ou representar uma ameaça à sua autoridade. O sangue da linhagem de Davi foi derramado sem piedade, em uma tentativa desesperada de apagar da história o legado que Deus havia estabelecido por meio de Davi e seus descendentes. Essa chacina deixou a nação em choque, mergulhada no medo e no silêncio forçado. No entanto, nem todos os descendentes do rei foram mortos. Em meio à carnificina, um menino foi salvo, Joás, filho de Ocosias. Ainda bebê, ele foi resgatado por sua tia Jeoseba, irmã do falecido rei e esposa do sacerdote Joiada. Com coragem e fé, Jeoseba escondeu Joás no templo do Senhor, longe dos olhos da rainha. Durante anos, ele viveu em segredo, protegido entre os muros sagrados, enquanto Atalia acreditava ter destruído completamente a linhagem real. Enquanto isso, Atalia reinava com mão de ferro. Seu governo foi marcado por uma tirania brutal e uma promoção desenfreada da idolatria. Ela não apenas reinou como uma usurpadora, mas também tentou apagar da memória do povo toda referência à fé verdadeira. Mandou erguer altares a Baal, permitiu práticas imorais e profanou o templo do Senhor. A adoração ao Deus de Israel foi perseguida e silenciada, e aqueles que tentavam manter a fidelidade à aliança divina eram obrigados a se esconder ou a se calar. Por 6 longos anos, Atalia permaneceu no poder. Seu reinado deixou um rastro de destruição, dor
e decadência espiritual. Judá, que fora um povo escolhido e separado para servir ao Senhor, agora estava mergulhado em trevas espirituais profundas. A esperança parecia perdida. A linhagem de Davi, por onde viria o Messias prometido, estava, aos olhos do povo, completamente extinta. A justiça parecia ter sido vencida pela crueldade. E o trono de Davi havia sido profanado pelas mãos de uma mulher que desprezava tudo o que era sagrado. Atalia foi uma rainha cruel, impiedosa e injusta. Sua única preocupação era o poder. Ela não se importava com o sofrimento do povo, com a herança espiritual da nação, nem com os mandamentos do Senhor. Seu reinado foi um retrato sombrio do que acontece quando a ambição humana é colocada acima da vontade de Deus. Mas o reinado sombrio de Atalia não duraria para sempre. Embora ela acreditasse ter eliminado toda a linhagem real de Davi e consolidado seu poder de forma definitiva, havia um plano maior em curso, um plano divino, silencioso, porém imbatível. O sacerdote Joiada, homem fiel ao Senhor e leal à casa de Davi, havia guardado um segredo precioso durante 6 anos. O jovem Joás, legítimo herdeiro do trono, crescia em segurança dentro do templo, longe dos olhos da rainha usurpadora. Joiada, junto com sua esposa Jeoseba, que havia salvado Joás ainda bebê, preparou cuidadosamente cada detalhe de um plano que mudaria o destino da nação. Ele esperou o momento certo, o tempo exato em que o Senhor permitiria a restauração da linhagem real. E esse momento finalmente chegou. Num ato de coragem e fé, Joiada reuniu os levitas e os guardas do templo. Com autoridade e sabedoria, organizou uma cerimônia secreta de coroação dentro do próprio templo do Senhor. Ali, perante um pequeno grupo de fiéis, o menino Joás foi ungido rei de Judá, com a coroa em sua cabeça e o testemunho da aliança de Deus em suas mãos. Os sons de trombetas ecoaram pelos muros sagrados, e o povo, ao ouvir a aclamação de um novo rei, correu ao templo e viu com seus próprios olhos. A linhagem de Davi não havia sido extinta. Quando Atalia ouviu os gritos de "Viva o Rei", correu ao templo furiosa. Ao entrar, viu o jovem Joás em pé diante do altar, cercado pelos líderes e pelo povo. Desesperada, ela gritou: "Traição, traição!" Mas já era tarde. Sua máscara de poder caiu diante da verdade. Joiada ordenou que ela fosse retirada do templo, para que o local sagrado não fosse profanado com sangue. Fora dos portões, Atalia recebeu o fim que ela mesma havia semeado. Sua vida, marcada por ambição e crueldade, terminou com a justiça divina. Ela foi morta, pagando o preço pelos anos de tirania. A morte de Atalia trouxe alívio imediato ao povo de Judá. Um peso caiu dos ombros de uma nação oprimida. As trevas que haviam envolvido o reino começaram a se dissipar. Sob a liderança de Joiada e com Joás como rei, a esperança foi restaurada. Ainda jovem, Joás prometeu restaurar a verdadeira adoração ao Senhor, reparar o templo e conduzir o povo de volta à justiça e à paz. A fé, antes sufocada pela idolatria, floresceu novamente. Os altares a Baal foram destruídos. Os sacerdotes do Deus Altíssimo reassumiram seus lugares, e a nação começou a ser curada. Assim, após anos de dor, medo e idolatria, Judá finalmente teve a oportunidade de recomeçar. O povo, que antes andava sem direção espiritual, viu a mão de Deus agir poderosamente para proteger sua promessa. Joás, embora jovem, foi um símbolo vivo da fidelidade divina. Um testemunho de que Deus não se esquece de suas alianças e de que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle da história. A trajetória de Atalia permanece como um alerta vívido através dos séculos. Sua ascensão ao poder mostra o quanto a ambição desenfreada e a crueldade podem corromper até os corações mais próximos do trono.
Ela não começou como rainha, mas fez de tudo para ser uma, mesmo que isso custasse vidas inocentes, heranças sagradas e a paz de uma nação inteira. Atalia é o retrato de uma liderança sem temor de Deus, guiada apenas pela ganância, disposta a destruir tudo para manter o controle. Mas sua queda também é uma lição poderosa. Ela nos lembra que o mal pode até vencer por um tempo, mas nunca triunfa para sempre. A justiça de Deus pode parecer demorada, mas sempre chega. E quando chega, transforma a escuridão em luz, morte em vida, desespero em esperança. Mais do que um relato histórico, a história de Atalia é um chamado à reflexão. Ela nos ensina sobre os perigos da sede pelo poder, da idolatria e da corrupção espiritual. Mostra como a desobediência aos caminhos do Senhor pode levar a consequências trágicas, não apenas para o indivíduo, mas para todo um povo. Ao mesmo tempo, essa narrativa revela com clareza o caráter imutável de Deus. Ele é fiel, mesmo quando os homens são infiéis. Ele preserva suas promessas, mesmo quando tudo parece destruído. Ele levanta pessoas simples, como Jeoseba e Joiada, para executar seus planos e preservar aquilo que o inimigo tenta apagar. Atalia foi poderosa, mas não invencível. Sua história serve de aviso a todos os que colocam ambição acima da obediência e poder acima da verdade. Em contraste, a restauração promovida por Deus por meio de Joás nos mostra que, mesmo nos períodos mais escuros, sempre existe um novo começo, reservado por aquele que é soberano sobre reis, reinos e gerações. Que bênção ter você conosco até aqui. Que a palavra de Deus continue falando ao seu coração todos os dias. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma palavra edificante. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso hoje. Fique na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.